Jesus, por louvor da tua glória. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar na presença do Senhor e por mais essa oportunidade de dividir essa palavra que veio ao nosso coração. Quero ler o texto, se você tiver com a revista aí, o primeiro texto que é o base, é Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Eu peguei na NVI, se você puder colocar na NVI para a gente. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Amém? Então, se você tiver com a revista e quiser acompanhar, no início de tudo, né, antes tem uma introdução e nós viemos sendo ministrados a respeito de perdão e muitas palavras, elas meio que vão se encaixando uma nas outras. E quando eu estava preparando essa ministração, confesso que eu fiquei muito nervoso não de bravo, nervoso de nervos à flor da pele, justamente porque um tema perdão é um daqueles temas cristãos que você, quando aceita Jesus, você pede perdão para o Senhor dos seus pecados, e quando você morre, você continua pedindo perdão dos pecados. Ou seja, esse é um tema que a gente precisa, né, graças a Deus pela vida do pastor, que o Espírito Santo inspirou o coração dele para falar sobre isso, justamente para nós trazermos à memória que perdão é todos os dias. Pedir perdão deveria ser e deve ser para as nossas vidas um ato natural e normal. Assim como respirar, assim como nós nos alimentamos, nós precisamos pedir perdão para pessoas e pedir perdão também para o Senhor. Amém? Na introdução diz assim: a falta de perdão, além de afetar a vida espiritual, também traz sérios problemas à vida física. E justamente esse é o tema da ministração de hoje, consequências físicas dessa falta de perdão. E Satanás, em sua astúcia, ele tenta desestabilizar e disfarçar essa realidade. Então, muitas vezes nós viemos aos cultos, nós passamos pela nossa vida cristã, na caminhada cristã, e nós passamos e às vezes esquecemos desse ato simbólico, mas de grande importância, de estar sempre diante da presença de Deus para pedir perdão. Mas tem um detalhe muito interessante a respeito dessa ministração, que é muitas das consequências físicas da falta de perdão muitas vezes mais pela falta de pedir perdão ou de perdoar pessoas do que pedir perdão para Deus. Nós, como cristãos, somos, como eu disse no início, nós aprendemos no início da caminhada de fé que nós precisamos ir diante de Deus e pedir perdão. Então, meio que, como o pastor Gabriel disse no início, tornou-se automático pedir perdão a Deus. A gente faz por palavras. Nós fazemos, muitas vezes, o ato de pedir perdão para Deus apenas um ato de palavras. Então, se tornou comum, como dar a paz do Senhor, né? Quando o pastor Gabriel estava relembrando a respeito de dar a paz do Senhor, eu me recordei que eu tenho exercitado o dar a paz do Senhor para os jovens, porque os nossos jovens, eles ainda não aprenderam a paz do Senhor. Muitas vezes nós viemos aqui de manhã na consagração e depois a gente toma café no domingo de manhã, e aí eu chego para eles e falo assim: a paz do Senhor, e ele fala assim: e aí, Denis? A paz do Senhor, e aí, Denis, como é que você está? Né? E aí
comecei a exercitar isso com eles. Responde a paz do Senhor, meu irmão, ou fala amém, pelo amor de Deus. E o perdão é a mesma coisa. Quantas vezes nós vamos diante da presença de Deus e falamos assim: Senhor, perdoa a gente, ou me perdoa, mas a gente vai embora e acaba esquecendo até por que pedir perdão. Porque o perdão, ele se tornou, a palavra perdão se tornou uma palavra comum, normal. Mas o que eu tenho para comentar com os irmãos, compartilhar com a igreja, é que a falta do verdadeiro pedido de perdão e também da verdadeira, o aceitar o pedido de perdão de alguém, causa consequências físicas na nossa vida e também consequências emocionais. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito: não comereis de toda a árvore do jardim? Com apenas um questionamento, e note, o pastor ele quis deixar claro que esse animal específico, ele era o mais astuto. A Bíblia deixa bem claro, talvez possa estar enganado ou não, mas talvez seja um dos únicos animais que a Bíblia faz questão de detalhar como era. Por quê? Porque a cobra, a serpente, ela tinha algo na sua natureza. Ela era malemolente, ela tinha o molejo, ela tinha um jeitinho brasileiro, ela tinha o sambalelê, aquele negócio que a gente sabe. Até fazer um parêntese, eu comentava com a Michele um tempo atrás, de que infelizmente os brasileiros se gabam de coisas que nós deveríamos repensar se é algo bom ou não. Nós temos, às vezes, nós fazemos menção de que nós somos ligeiros, e o termo ligeiro não no sentido de ser rápido, mas de ser esperto, de passar a perna. E isso era uma das características da serpente. A serpente era um dos animais que estava no jardim, e ela tinha essa habilidade. Não é à toa que com essa habilidade, Satanás persuadiu a serpente, e com a serpente, usando a serpente, persuadiu a Eva, uma das criações de Deus. Quando a gente para pensar que no Éden não havia pecado, é diferente, irmãos, de nós hoje sermos enganados, porque o pecado já existe no mundo. Não existia pecado, não existia maior sabedoria do que a sabedoria de Deus. Mas mesmo assim, a serpente, influenciada pelo inimigo, por Satanás, conseguiu, com apenas um questionamento, ludibriar a mente humana da mulher. Através desse questionamento, ela colocou dúvida no coração da mulher, mexeu com as suas emoções, deixou-a em estado de confusão mental. Olha o que a serpente diz: certamente não morrerás. Tinha palavras meias verdades aqui. Ela tinha essa habilidade. Por que a serpente não matou a mulher, se o objetivo era destruir a criação? Se Satanás tinha esse objetivo, por que não causou um trauma físico? Porque esse trauma, se fosse feito com a mulher, apenas ficaria nela, físico, o trauma físico. Mas através da astúcia, através desse jeitinho, através dessa influência maligna, o diabo conseguiu ludibriar a mente humana da mulher e também do homem, e o pecado foi instaurado no mundo. A destruição da raça humana foi decretada por uma simples atitude de uma serpente influenciada pelo inimigo. E por que o início dessa ministração, fala a respeito justamente disso? Porque aqui é o início de tudo. O início do pecado entrando no coração humano e acabando com tudo, gerando consequências por toda a eternidade.
E aí eu faço essa pergunta para os irmãos: quantos pecados e quantas vezes talvez nós deixamos de pedir perdão a Deus, e isso está causando destruição em toda uma geração através de você, através de mim, através de nós? Por conta de um pecado, por conta da falta do perdão, o diabo, com a sua astúcia, ele consegue entrar na nossa família e destruir a nossa casa, destruir a nossa família. Por conta de uma habilidade que ele tem de persuadir-nos, ele entra através dessa brecha, que é a falta de perdão. Por isso, nós continuamos na revista. A diferença está entre doença e enfermidade. O pastor quis dizer aqui que a serpente não causou uma doença, mas sim uma enfermidade. Doença é algo que está em um órgão. E perceba que quando nós fazemos a distinção de doença e enfermidade, nós conseguimos entender que o objetivo era trazer malefícios para todos. Se fosse algo que fosse simples para atingir a mulher morreria. Deus, muito provavelmente, traria uma outra mulher, faria uma outra mulher para o Adão e estava tudo certo. Mas o objetivo era que essa enfermidade, no caso o pecado, entrasse em toda a sua vida de geração em geração. Já ouvimos nessa campanha, eu acredito que foi na ministração da Natália, a frase: as raposinhas são o real problema, que vão minando a vitalidade da árvore porque roem as raízes. Muitas vezes nós estamos preocupados com os pecados muito grandes, com a falta de perdão, às vezes que está muito em evidência. Às vezes a gente causou algum atrito. Não estou dizendo que não devemos pedir perdão por coisas grandes, mas às vezes a gente não pede perdão por coisas pequenas, e essas coisinhas vão criando situações muito maiores. E a expressão raiz de amargura sugere algo profundo e enraizado, como já foi dito também através das ministrações. Não podemos permitir que essa amargura cresça e cause perturbação na comunidade, nas nossas vidas, na nossa família. Precisamos lidar com questões do coração que podem desenvolver algo problemático se não forem tratadas. E é aqui que está o ponto das raposinhas. Aos poucos ela vai entrando e mordendo um pedacinho da raiz, e aquela falta de perdão, ou aquela falta de desejo de perdoar alguém, ou até mesmo de pedir perdão a Deus, ou por qualquer que seja a situação, entra o ressentimento, e isso vai minando e minando e minando o nosso coração e a nossa vida, e nos afastando do Senhor, e nos afastando da comunidade, e nos afastando da nossa família, e nos afastando de todas as situações que são provenientes de Deus. Manter um coração limpo, sem ressentimentos, dentro da comunidade. Comunidade, quando eu quero usar essa palavra, eu uso a igreja, tá, irmãos? Manter um coração limpo, sem ressentimentos, dentro da comunidade, gera paz e aumenta a fraternidade. Nós precisamos entender que nós, como foi dito também aqui nessa campanha, esse é o lugar perfeito para nós praticarmos o perdão. Perfeito para nós praticarmos e recebermos perdão e perdoarmos. Porque justamente neste lugar nós temos zilhões de pessoas diferentes, jeitos diferentes, idades diferentes, culturas diferentes, pessoas que foram criadas nos caminhos, pessoas que vieram depois, aceitaram Jesus no decorrer da vida, pessoas que estão há muito tempo na igreja, pessoas chateadas, pessoas felizes, pessoas tristes, pessoas alegres. Esse é o lugar em que Deus chama nós de noiva. E a comunidade é um dos lugares que nós precisamos exercitar o pedir perdão, exercitar o perdoar pessoas. Eu quero citar Provérbios capítulo 4, versículo 23, não está no texto aqui na revista. Provérbios 4, 23, na NVI, por gentileza. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Muitas vezes nós viemos à igreja e pensamos que talvez neste lugar vamos ouvir palavras e sairemos daqui saltitantes.
E muitas vezes nós vamos ouvir palavras que vão mexer com a nossa vida. E nós temos duas atitudes: ou deixamos a palavra tratar o nosso coração, ou nós entendemos que isso foi um recado para mim. E isso pode gerar um ressentimento, gerar um problema tão sério que pode nos afastar de Deus, não afastar da comunidade. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos ressentidos, porque a palavra foi ministrada no púlpito, pelo pastor Gabriel, pelo Denis, pela irmã Natália, pelo pastor Marcos, mas eu recebi com o coração triste, e a palavra entrou e me machucou. Por que machucou? Machucou porque existe já ressentimento. E a palavra do Senhor, ela é bem clara, ela vem para trazer vida, e vida em abundância. Se ela não está gerando vida e vida em abundância, tem alguma coisa errada com a terra que está sendo plantada a semente, o nosso coração. Por isso o Provérbios diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E toda a sua vida é literal, é vida física, emocional e espiritual. Note, essa passagem destaca a centralidade e a importância do coração na vida de uma pessoa. 3 pontos chaves. Acima de tudo, o seu coração deve ser a sua principal preocupação. Como está o meu coração? Como o pastor Gabriel orou para nós iniciarmos a ministração. Como o seu coração vai receber a palavra? Se existir já uma raiz de amargura, talvez você já não está recebendo a palavra. E aí entra na parábola da terra que floresce. Talvez no nosso meio, na nossa comunidade, a palavra já entra no nosso coração e ela é sufocada pelos espinhos, ou ela é apedrejada pelas pedras, ou ela simplesmente cai na areia e é sufocada também. Guarde o seu coração. O segundo ponto chave é: guarde o seu coração. Não apenas de guardar fisicamente, proteger fisicamente, mas também de proteger emocionalmente e espiritualmente. É errado nós pensarmos que o nosso coração é físico. Não é. O nosso coração, ele é físico, emocional e espiritual. Talvez nós viemos aqui e ouvimos palavras, e a palavra atinge o nosso coração emocional. Por quê? Porque eu tenho tristeza com Denis. Então a palavra vai vir dura e vai bater no emocional. Talvez eu tenha algum problema teológico com Denis, então espiritualmente eu não reconheço a autoridade de Deus sobre a vida dele no altar. Então a palavra vai bater também, espiritualmente não vai funcionar. Guarde o seu coração. O terceiro ponto chave é: pois dele depende toda a sua vida. O coração é a fonte e o centro da vida, é a sede das emoções, desejos, pensamentos e decisões. Muitas vezes nós viemos na igreja e muitas vezes pensamos: eu vou em só mais um culto. Não, nós vamos lá para ouvir a instrução de Deus para a nossa vida, para a continuidade da nossa caminhada de fé. Mas se nós não estivermos com o nosso coração guardado, se nós não tivermos com o nosso coração protegido, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, talvez nós não vamos receber essa palavra. Se você quiser anotar, tem uma frase que eu anotei aqui, que diz assim: as escolhas do nosso coração determinam como será a nossa vida aqui na terra e influenciam o nosso destino eterno. Como eu disse, talvez você está ouvindo a palavra e você está fazendo um esforço gigantesco para entender, mas muito mais do que entender às vezes teologicamente, nós precisamos entender que a mensagem não há necessidade de nós olharmos apenas para as pessoas. Às vezes a mensagem, ela é só falada porque Deus deseja falar através de alguém. Ponto. Essa é uma parte importante. Doença é algo, como eu tinha dito, que está no órgão. Por exemplo, uma pessoa que é diabética, ela tem problema nos rins, é isso? É rins? Pâncreas, obrigado. No pâncreas.
Então é no órgão, é uma doença. Nada ocasionou, nada que eu digo, nenhuma ofensa pode ocasionar uma doença no órgão, mas uma enfermidade pode. E a enfermidade, está na revista, tá, irmãos? A enfermidade é a resposta do corpo ou mente de que ele não está bem. Exemplo, a ansiedade. E a ansiedade que gera a taquicardia, o desespero por não conseguir respirar. Eu não consigo me lembrar se eu já tive esse tipo de sentimento. Mas eu conheci pessoas, eu convivi, na verdade, com uma pessoa que era do nosso ciclo familiar, que tinha síndrome do pânico. E eu não conseguia entender o que era a síndrome do pânico. Eu não conseguia, de verdade. Me faltava inteligência para entender o que era. Porque eu estava no mesmo cômodo com a pessoa e de repente a pessoa fazia assim: meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Isso é uma doença emocional, uma enfermidade. Mais para frente nós vamos falar, eu escolhi uma das enfermidades para a gente esmiuçar, e mais à frente nós vamos falar. Na revista diz assim: muitas enfermidades surgem da falta de perdão. Perdoar significa largar o desejo de retribuir, extinguir o anseio de vingança. O perdão libera o ressentimento. Quantas vezes afirmamos: já perdoei, mas virou, mexeu, estamos revolvendo, ou seja, ruminando a situação. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu falava, a Natália usou os exemplos da família dela e eu vou usar os meus exemplos. Quantas vezes eu vinha para o culto triste, chateado, abatido, porque eu tinha a ausência da paternidade, assim como ela. Não tinha pai vivo, mas não presente, não me amava, não sentia amor pelo meu pai e ele também não sentia por mim. Um sentimento de abandono. E eu cresci nesse turbilhão de emoções e vinha para a igreja, e quando nós ouvíamos falar do Abba, Pai, quando nós ouvíamos falar que Deus era o Pai, eu falava assim: não faz sentido isso para mim, não. Não faz, porque pai para mim é um cara que abandona. E quantos, praticamente essa é a história, né, brasileira, quantos pais não abandonaram seus filhos? Ou quantos filhos não tiveram a presença do pai, porque o pai morreu antes mesmo de você nascer, ou você era pequeno e você acabou crescendo sem a paternidade. O que eu quero dizer com isso? Essas situações que nos fazem visitar o passado e ficar remoendo, isso é falta de perdão. Isso é falta de entendermos que existe um ressentimento, existe algo lá que está pendente, que precisa ser resolvido. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Jó, capítulo 5, versículo 2, está na revista também. O ressentimento é um sentimento persistente de amargura ou indignação em relação a uma pessoa, situação ou evento percebido como injusto ou prejudicial. É uma forma de mágoa que persiste ao longo do tempo e pode ter efeitos negativos na saúde emocional e consequências físicas. E aqui eu vou citar 10 situações aleatórias para nós entendermos. Primeiro exemplo: ressentimento em relacionamentos. Um amigo que se sente ressentido porque o outro amigo não o convidou para um evento importante. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós não podemos falar que a gente vê a foto no Instagram lá, o cara festejando, e você fala assim: por que não me convidou? Como nós lidamos com isso? Ficou triste? Tristeza é normal ficar. O problema é o ressentimento. A próxima festa, ele sabe. Isso é ressentimento. Um outro exemplo, um ressentimento no ambiente de trabalho. Um colega que se sente injustiçado por não ter recebido uma promoção, mesmo acreditando que seu desempenho justificava. Esse ressentimento pode afetar o ambiente de trabalho e as relações profissionais. Só eu, irmãos, que estava lá suando a camisa e a pessoa lá
fazendo nada e recebi a promoção e você estava lá. E eu? Quando vai chegar a minha vez? Se existe ressentimento, a partir de hoje as coisas vão mudar. Não vou fazer mais nada. Ressentimento pessoal. Uma pessoa que se sente amargurada por suas próprias escolhas ou circunstâncias de vida, levando a um ressentimento interno. E aqui é um ponto muito interessante. Esse aqui é o ressentimento que, por nossas próprias escolhas, não estudei, escolhi a pessoa errada para viver, sei lá, comprei o carro errado, não deveria ter comprado esse carro, olha o carro aí dando dor de cabeça. Esses ressentimentos também geram problemas na nossa vida, principalmente se automaticamente nós falamos assim, eu deveria ter pensado melhor. Irmãos, o ressentimento, ele cria raízes e ele vai se aprofundando e encontrar, é igual água, é igual o rio procurando água do oceano. Ele vai se enfiando em cada buraquinho até encontrar, e uma hora ele chega lá. Ressentimento em relacionamentos conjugais. Exemplo, um parceiro que se ressente do outro devido a uma decepção passada, como traição ou falta de apoio emocional. Irmãos, eu entendo que a Bíblia diz que esse é um dos temas talvez que está mais em alta, né? Muita divórcio entre nós cristãos. A gente vê aí na mídia, né? As pessoas, pastor, você olha o pastor lá, estava com a irmãzinha lá, sem dente, lá no começo da vitória, e aí, de repente, ele está com cabelo diferente, com dente, e já está com uma outra irmã. Tem alguma coisa errada. Se começou, por que vai terminar? A não ser que tenha algum problema mais sério, não precisamos entrar em situações aqui. Mas, se aconteceu algo, e você decidiu perdoar, perdoe e esqueça, bola para frente, porque esse é o perdão de Jesus. Jesus, ele pagou o preço na cruz, e ele não ficou lá nos acusando, é melhor você não voltar não, né, porque eu lembro o que você fez. Já pensou se fosse assim, irmãos? Jesus lembrando das coisas que nós fizemos, das coisas que nós fizemos antes, e das coisas que nós estamos fazendo hoje. Misericórdia. Um outro tipo de ressentimento, como eu disse, comunidade, eu quero dizer igreja, tá? Ressentimento na comunidade. O irmão que sai da igreja porque não foi compreendido. Uma pessoa que está triste com pessoas e se afastam de Deus. Pessoas ressentidas por causa de problemas em outras igrejas. Aí a pessoa vem de outra igreja com problema, não resolveu o problema, vem para a igreja, e aí aqui fica com problema, porque não está resolvendo, aí sai daqui e vai para outro, daqui vai para outro. Tem que resolver o problema. Entre nós, como igreja, nós não podemos, se tiver uma situação, temos que sujeitarmos aos nossos irmãos, pedir perdão. Essa é a postura tradicional do cristão, como um servo de Deus. Pedir perdão e tirar todo tipo de ressentimento que possa causar na nossa vida situações que vão prejudicar a comunidade. A igreja, como eu tinha dito no começo, a igreja ela vai crescer em fraternidade quando nós nos colocarmos no lugar do nosso irmão e pedirmos perdão e nos humilharmos diante dele, né? Nós tínhamos aqui, há alguns anos atrás, o lava-pés, que era um ato de humilhação no sentido de eu te perdoo ou me perdoa pelo que eu fiz. Nós precisamos voltar a fazer isso, pedir perdão para os nossos irmãos, pedir perdão por coisas que falamos ou por atitudes. Muitas vezes nós nos ressentimos com pessoas e nos afastamos de Deus, como se essa pessoa tivesse algum poder de te salvar. Irmãos, não confunda intimidade com o irmão com intimidade com Deus. Sua intimidade com Deus é preciosa. Se você tem algum problema com alguém, resolva o problema e continue servindo ao Senhor com alegria. O ressentimento não pode entrar no nosso coração. Para usarmos uma metáfora,
a falta do perdão, a mágoa cultivada, raiz de amargura e o ressentimento nos tornam presos em prisões que não possuem grades físicas. Você está preso aqui. Estou preso, não posso sair. Tem alguma coisa me prendendo aqui, irmãos? Tem alguma coisa física me prendendo aqui? É assim que nós nos sentimos quando nós temos ressentimento, raiz de amargura, mágoas, tristezas, e ficamos cultivando isso. Nós precisamos ir em Deus e lançar em Deus, na cruz, todos os nossos ressentimentos. Lançar em Jesus todas as nossas mágoas. Porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. De acordo com a ciência, as mágoas, ressentimentos e frustrações têm uma base biológica e psicológica. E os seus efeitos podem ser observados em diferentes áreas do cérebro e do corpo. Falando agora de áreas mais técnicas. E a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, só uma correção aqui no texto, tá? Na revista está 11:13 e é 11:30 o texto, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. 1 Coríntios 11:30. Perdão é a cura para o ressentimento. Colossenses 3, versículo 13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Carregamos em nós esses ressentimentos cultivados e sempre que algo ou alguém nos remete a eles, nós nos defendemos e atacamos. Esse aqui é o momento que você já está no limite. E a pessoa fala a palavra que você não queria ouvir. É o gatilho, né, irmã? Gatilho, né, que fala? A pessoa fala a palavra, aí você fala, agora você vai ver quem eu sou. Se o ressentimento estiver sendo cultivado, se o ressentimento estiver sendo alimentado, essas situações vão acontecer entre nós. Logo em seguida enfermamos. Tem uma lista infinita aqui de mágoas, de problemas que podem causar enfermidades que causam problemas físicos. E eu vou ler com vocês. Amidalite, emoções reprimidas, criatividade sufocada, anorexia, ódio extremo de si mesmo, apendicite, medo da vida, bloqueio do fluxo de coisas positivas, asma, sentimento contido e choro reprimido, bronquite, ambiente familiar inflamado com muitos gritos e discussões, enfermidades que atingem fisicamente a nossa vida, colesterol, medo de aceitar a alegria, meu Deus, derrame, resistência, rejeição à vida, câncer, mágoa profunda. Meus irmãos, se a gente entender esse texto, vamos sair daqui curados hoje. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu não tenho nada. Irmãos, não queira ter. Simples assim. Não queira chegar no final da vida ou iniciar, ou no meio da vida, aparecer alguma coisa aí e descobrir que isso aí foi ressentimento guardado, tristeza, quando nós temos a oportunidade de lançar no Senhor. Olha que o pastor ele coloca aqui, ó. E logo em seguida enfermamos do estômago, da coluna vertebral, temos enxaqueca, diarreia, doenças na pele, herpes, aftas, gengivites. Ruminar significa trazer de volta ao estômago. E ele põe aqui, eis aí a causa de doenças estomacais. Quantos anos nós vamos ficar ruminando, mas essa pessoa me maltratou, mas ele me traiu, mas ele fez isso, mas aquela fez aquilo, meu pai não me amava, e fica nisso, ruminando, trazendo de volta, mas eu quero perdoar, mas eu não perdoo, mas porque ele fez e agora não vai, meu Deus, lança no Senhor, lança na cruz, pede perdão, se humilha,
e receba a cura. Dores de cabeça, autocrítica, falta de autovalorização, enxaqueca, medo sexual, raiva reprimida, excesso de perfeccionismo, gastrite, incerteza profunda, ideias mal digeridas, hepatite, raiva, ódio, resistência às mudanças, insônia, medo, culpa, labirintite, medo de não estar no controle, meningite, tumulto interior, falta de apoio, nódulos, ressentimento, frustração, ego ferido. Olha o tanto de coisa para... Isso porque o pastor, eu tenho certeza que ele resumiu. Eu quero citar uma enfermidade que eu tirei um tempo para tentar entender, e eu quero compartilhar com os irmãos. Estresse crônico. Estresse crônico. O crônico é importante, porque só o estresse não é um problema. Vocês vão entender. De acordo com a ciência, o estresse é uma reação natural do nosso corpo em situações de perigo. Ou seja, com o estresse, o corpo libera o hormônio cortisol, gerando a reação necessária para uma situação crítica. Então imagine que você está lá na África, encontra um leão na sua frente, o corpo gera o estresse e você faz, milhão. Não desse jeito, né, porque eu estou gordo, vai tá muito fácil do leão pegar. Gerou estresse. O que é o estresse? Vamos pensar de termos técnicos. O irmão trabalha numa fábrica, correto? O que é estressar uma máquina? É levar a máquina no limite. Você põe óleo, mas nunca faz a manutenção. Chega uma hora que ela está assim, os parafusos já... Isso é estresse. Limite, vai no limite. Esse estresse é normal. O problema é o estresse crônico. Isso é uma doença, uma enfermidade. E olha a situação. O hormônio do estresse, que é o cortisol, um dos, né? Em situações de mágoa, ressentimento ou frustração crônica, os níveis de hormônios do estresse, como o cortisol, podem ser elevados, o que pode ter efeitos negativos na saúde física e mental. Esse hormônio desempenha um papel crucial na resposta ao estresse e está envolvido em várias funções do corpo. E eu vou citar uma função só para não me alongar. O que o estresse crônico faz na nossa saúde, na nossa vida física? O estresse crônico, que leva a níveis persistentes, elevados de cortisol, pode ter efeitos negativos na saúde. Isso inclui problemas como distúrbios de sono, supressão do sistema imunológico, ganho excessivo de peso e outros. Uma pessoa que sofre de estresse crônico, ela tem insônia. Irmão, o corpo não desliga, você está ali o tempo inteiro ali. Tudo é estresse. Mulher, faz um arroz aí para mim. O quê? Fazer arroz? Qual o seu problema? Eu não tenho mãe, não? Você vai mandar em mim agora? Quem é você? Está estressado, no limite. Se não tiver o que eu quero, na hora que eu quero, o negócio vai ficar feio hoje, hein? Estou falando no ambiente familiar. E quando a gente chega na igreja, que o irmão fala com você, você fala assim, irmão, você falar de novo. Problemas gastrointestinais severos, por exemplo, úlceras e constante refluxo. A pessoa não consegue, fica o tempo inteiro muito estressado. E isso vai gerando problemas seríssimos à sua saúde física. Enxaqueca. Algumas irmãs têm enxaqueca aqui. E enxaqueca eu não consigo entender. Parece que é uma dor muito intensa, algo fora do comum. Eu com a dor só normal eu já fico... Eu falo até para a Shelly de vez em quando, eu falo assim, Shelly, estou com uma dor de cabeça.
E às vezes é só o cabelinho que saiu do lugar. Mas parece que a enxaqueca é a sensação de que os olhos vão sair pelo globo ocular, a cabeça tá... Tem uma escola de samba na cabeça, literalmente. E a cabeça... Pressão. Dores abdominais. A pessoa fica com essa região aqui, toda dolorida. Tudo isso por conta do estresse crônico. Essa parte técnica eu queria só dizer que o estresse, como eu disse, é uma parte normal do corpo, faz parte do nosso organismo. E o cortisol é um hormônio, como todos os outros hormônios que o nosso corpo tem. Só que isso, por conta do exagero, do estresse crônico, gera problemas seríssimos à saúde. E eu vou deixar a referência para que os irmãos depois possam ler. Os artigos científicos, eles se encontram em um livro que chama Comporte-se, a biologia humana em nosso melhor e pior. Tudo isso pode ser evitado se escolhermos perdoar e liberarmos perdão e abrir mão do ressentimento. Essa é a parte difícil da mensagem, que às vezes a gente sofre sabendo que Jesus já sofreu isso por nós. A gente carrega dor, mágoa, tristeza, ressentimento, problema. Sua vida física está uma destruição, quando Jesus já pagou o preço na cruz. Tudo está indo de mal a pior. A gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel, quando Jesus já pagou o preço, irmãos. A gente sente dor, problema, a gente não consegue acordar sem dor de cabeça, a gente não consegue olhar para a pessoa, porque se vê a pessoa, o nosso intestino desarranja. Se a gente não consegue ficar no mesmo ambiente com pessoas, porque a cabeça só falta rachar no meio. Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Você pode glorificar? Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Irmãos, você não precisa mais ter essa enxaqueca, você não precisa mais ter esses problemas conjugais, você não precisa mais ter esses problemas físicos, você não precisa ter estresse, você não precisa ter insônia. Volte a dormir em paz, volte a colocar a cabeça no travesseiro e dormir com os soninhos dos anjos. Conte carneirinhos e durma. Tenha paz na sua casa. Irmãos, quando a gente entender essa ministração, nós vamos viver paz no nosso lar, paz na nossa casa. Chegar em casa, o marido vai olhar para você e vai falar assim: você está linda hoje. Paz em casa. Você vai fazer a comida para ele, ou ele vai fazer a comida para você, e todos vão almoçar, jantar e serão felizes. Paz no nosso lar, paz na nossa casa, porque pelas pisaduras, porque pelas feridas, nós fomos curados. Não carregue mais aquilo que não é para você, não carregue mais o que é para o que o Senhor já pagou. Não carregue mais. Viva a paz de Deus que Ele reservou para o seu coração. Viva essa vida que é limitada, sim, porque nós somos finitos, mas viva em paz. Ontem eu estava olhando o pastor Paulo, e eu falei assim: então, eu não sei, tem alguma coisa diferente. Toda vez que eu olho para ele e olho para, esqueci o nome da pastora Socorro, é a mesma visão que eu tenho dele, do pastor Miguel e da pastora Natália.
Eu olho para ele e falo assim, será que é só na velhice que eu vou viver isso? Não, irmãos. Eu quero olhar para minha gordinha e falar assim, você é a mais linda. Paz. Eu quero ter paz no meu lar. Eu quero olhar para as minhas filhas e falar assim, eu amo vocês. Eu quero viver em paz, eu quero viver em alegria, eu quero viver em gozo, porque o Senhor reservou isso para mim. Ele reservou isso para a sua casa, para a sua família. Chega de consequências físicas, chega de doenças, chega de situações. Deus reservou isso para nós. Nessa madrugada o Senhor colocou uma frase no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Escolher não perdoar é escolher sofrer o castigo que já foi pago na cruz. Irmãos, escolher não perdoar é escolher sofrer o castigo que já foi pago. Já foi pago. Você pode glorificar? Já foi pago. Todas as situações já foram pagas. Se o Senhor buscar a sua noiva, simplesmente é glória, é paz, porque já foi pago, o preço foi pago, o preço pela sua vida foi pago. Na presença de Jesus o perdão é automático. Pediu perdão, é na lata, toma, perdão, receba. Na lata. Com Jesus é assim. Vamos ver o texto? Lucas 23, versículo 32. Depois eu vou para o 39 direto, tá? 23, 32, depois 23, 39. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. 39. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. É na lata, perdão é na lata. Se você pedir perdão na cruz hoje, é perdão na lata. Receba, lide com isso. Com Jesus é assim, sem graça, sem conversa fiada. Veja bem, vamos ver se você merece. Não, você merece, receba perdão. É assim com Jesus. A resposta de Jesus é uma promessa de salvação imediata. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Pedir perdão ou se arrepender é receber a promessa de alívio imediato. E aí eu volto aqui na questão do perdão. Se tem alguma dor, se tem algum problema físico, lança sobre o Senhor e é perdão imediato. E você vai começar a gozar dos benefícios do perdão. Porque o ressentimento vai ser arrancado de dentro do coração. As raízes de amargura vão ser arrancadas. E não haverá mais dores. Não haverá mais situações. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Simples assim. Pediu perdão, a amargura é arrancada e começa a viver em paz. Simples assim. O fardo do Senhor é leve. O alívio do peso do pecado e das preocupações, só Jesus pode tirar. Tem preocupação? Tem tristeza? Tem mágoa? Lança no Senhor hoje. E Ele vai arrancar do seu coração. Pode ser que doa um pouco, mas Ele arranca com carinho. E no lugar Ele coloca jugo suave e fardo leve. Você vai começar a andar igual aqueles Bambis andando no desenho lá, saltitando, tranquilo. Está tudo bem na minha casa, está tudo bem na minha família, porque eu recebi o perdão. Eu recebi o perdão do Senhor. Eu recebi o perdão do Senhor. Não há mais a raiz de amargura. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7.
Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. 1 João, primeira carta de João 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o seu intercessor. Ele é quem cura a sua vida e sara a sua vida. Ele é quem arranca as raízes de amargura e transforma a sua existência. É aquele que te trouxe paz e te dá salvação. Jesus Cristo justo. Jesus Cristo justo. No ambiente de perdão, há cura. Permita ser curado hoje. Se coloque em pés. No ambiente de perdão, há cura. Se estamos falando de doenças físicas, consequências físicas, eu quero orar por você. Há cura. Há cura. Se há a necessidade de cura, se há a necessidade do milagre, se há a necessidade, peça perdão hoje ao Senhor. Comece a orar. Peça perdão ao Senhor. Peça que Ele arranque da sua vida a raiz de amargura e seja perdoado. Receba do Senhor a cura hoje. Receba o milagre hoje. Receba do Senhor o toque que tira da sua vida toda a raiz de amargura. Receba do Senhor o toque que elimina todo o peso do pecado e coloca sobre a sua vida o fardo leve e o jugo suave que só Ele pode dar para você. Você pode orar? Comece a orar. Comece a dizer ao Senhor, peça perdão, libere o seu coração ao perdão. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença, Pai, e a sua palavra, ela foi ministrada, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem perdão para a nossa vida, que o Senhor tem cura para a nossa vida hoje. Começa, Senhor, a tocar nos corações, começa a liberar, Senhor, perdão, começa a liberar, Senhor, e tirar toda a raiz de amargura. Senhor, tira, Senhor, as dores, as enfermidades, essas enfermidades, ó Pai, que muitas vezes estão na nossa vida porque nós não perdoamos. Enfermidades que estão dentro do nosso ser, porque, Senhor, nós temos algum tipo de ressentimento, algum tipo de marca, algum tipo de situação que nós não liberamos perdão. Comece, Senhor, a curar hoje, liberar, cura, Senhor, libera, Senhor, perdão. Senhor, toca no coração e retira a raiz da amargura, retira o peso do pecado, retira, Senhor, toda dor e enfermidade. Que sejamos curados hoje pelo Senhor, que possamos receber do Senhor o perdão que vem dEle, de Cristo, de Jesus, o justo. Seja tocado pelo Senhor. Seja tocado pelo Senhor e receba a cura agora. Receba a cura agora. Diga para o Senhor, me perdoa, Jesus. Tira todo o sentimento de mágoa e tristeza do meu coração e libere sobre a minha vida a cura. Libere sobre a minha vida o perdão. Libere sobre a minha vida, Senhor, toda a situação, que as amarras do diabo, que as situações de insulto sejam, Senhor, desfeitas sobre a nossa vida hoje, que sejamos curados por completo e recebamos do Senhor hoje o completo perdão de pecados, que toda dor e enfermidade caiam por terra, partam em retirada agora em nome de Jesus. Receba no seu coração o toque do Espírito Santo. Receba no seu interior a cura, na alma, no espírito. Seja curado nas emoções, seja curado dos traumas da infância, seja curado dos traumas no relacionamento,
Seja curado nos traumas do seu trabalho, seja curado nos traumas da sua família, seja curado da falta de perdão, seja curado da falta da paternidade, seja curado pelo poder do nome de Jesus. Recebe a cura que o Senhor reservou para você hoje. Receba na sua vida o toque do Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja curado, em nome de Jesus.